O ápice da vida de um homem não é se ele se torna um grande profissional. O maior ápice da sua vida é quando você se torna filho de Deus. Leia aqui comigo. A Ele seja a glória. Diga assim comigo: a razão de tudo é Jesus. Romanos 11, 33 a 36. Abra aí a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia. Lembrando a todos, pessoal, deixa eu passar essa informação já para vocês, que nesta quarta-feira, o projeto Casa Firme vai vir para terça-feira, e o nosso jejum também vai vir para terça-feira. Abrimos o jejum terça, 7 horas da manhã, e lembrando que nós estamos aí realizando o jejum de 24 horas, e por sinal, se você não entrou no nosso relógio de oração, vai lá, tem as listas na saída da igreja, e pega um horário para você, para que nós possamos formar esse relógio, fechar esse relógio de 24 horas de oração. Nós estamos intensificando as nossas orações pela nossa nação, pelo nosso país, pelas eleições, por nós, por nós. Nós precisamos de definições, nós precisamos tratar isso com muita seriedade. Então, nos ajude, porque quanto mais gente no mesmo espírito, no mesmo propósito, mais força, mais poder. Vocês viram aí nos últimos dias o quanto o satanismo se uniu para orar, dentro da crença deles. E aí, nós como igreja, essa conversa, eu sou cristão, tem que ter postura de cristão, atitude de cristão, posicionamento de cristão. Inclusive, oramos muita semana aí no decorrer da semana, e falamos sobre isso, sobre a nossa responsabilidade como cristãos. Não fique em cima do muro, não vá na covardia, que isso vai te custar caro. Vai não. Até porque covardia e omissão traz a responsabilidade da comissão. Quem se omite, paga o preço junto com quem fez. A Bíblia diz isso, entendeu? Não erra só quem faz, quem consente também. Eu não consenti, foi omisso, se calou, foi. Então, há momento, você sabe que não peca só quem faz. Peca também quem sabia o que tinha que fazer e não fez. Também peca. Então, nós temos que assumir um posicionamento muito firme bispo, mas eu não sei o que fazer, não sei. Querido, é simples e objetivo. Quais são os princípios bíblicos? O Senhor é a favor da vida ou da morte? Do quê? O que a Bíblia diz? Diga comigo: não matarás. Tem alguém votando para matar. Matar a alma de inocente. Matar crianças. Diga comigo: não roubarás. Qual é a dúvida? Qual é a dúvida?
Nós vamos consentir com o erro? Ah, esse é menos pior, esse é o... Não. Não roubarás. Claro, objetivo. Nós vamos consentir. É a nossa liberdade religiosa. Liberdade para cultuar ao Senhor. Isso está em risco. Já tem país que foi cerceado já. De que não temos a liberdade. Já existem países, inclusive eu vi vídeo de brasileiros, pastores fora, falando, gente, é real. Nós não estamos podendo pregar mais. As nossas igrejas estão sendo fechadas. Então, nós precisamos, com muita seriedade, assumir um posicionamento. E jejum, oração e ação. Jejum, oração e ação. Então, nós vamos fazer as próximas semanas as 24 horas de oração e na última semana nós vamos fazer 3 dias de jejum. 3 dias, bicho, 3 dias. Eu não aguento 24 horas, gerar 3 dias. Então, você vai administrar de uma forma que você vai no seu limite, se alimente e abre o jejum de volta. Entendeu? Vai ali no limite, abre, começa de novo. Abre, começa de novo. Nós vamos da quarta a sexta, depois entregamos pela manhã no sábado, e às 20 horas nós entramos novamente em jejum e vamos participar do culto em jejum. De onde vocês tiraram isso? Da Bíblia. Da Bíblia. Leia o livro de Esther, que você vai ver as definições que aconteceram justamente por jejum e oração, e principalmente no caso específico do tempo da rainha Esther, foram 3 dias de jejum. Tempo do rei Josafá, vai lá para a história, a reviravolta que aconteceu através da proclamação do povo, da nação, ao jejum e à oração. Vai no tempo do profeta Joel, vai lá e veja a reviravolta que aconteceu por conta do jejum e da oração. E assim por diante. Então, tem muitas referências. Bispo, nós temos como evitar tudo isso? Nós vamos retardar. Nós vamos retardar. Nós vamos lutar até a última. Mas tem muitas coisas que nós não vamos evitar. Tem muitas coisas que vão acontecer. Por isso nós vamos estar firmes no Senhor. Diga comigo, a razão de tudo é Jesus. Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Quero que você suba o tom da tua voz e diga assim comigo: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Diga a ele, seja a glória para sempre. Amém. Cristo é a razão de tudo. Principalmente a parte final deixa muito claro, porque dele, por ele e para ele. Por que por ele? Cristo é a palavra, Cristo é o verbo. Quando na criação de todas as coisas, o Senhor
A Bíblia diz que pela palavra foi criado, e a palavra é Cristo. Pelo verbo tudo foi formado, e o verbo é Cristo. Então, conforme Deus liberou as palavras, foram sendo criadas. Então, essa é a razão de tudo existir, incluindo aqui eu e você. Nós fomos criados para a glória de Deus. Você sabe que ontem eu estava dizendo uma coisa às nossas crianças, preste atenção no que eu vou dizer a você. Eu estava dizendo o seguinte: existem muitas frustrações, muitas pessoas se encontram frustradas por talvez não ter atingido o que gostaria de ter atingido na vida, não ter se tornado aquilo que gostaria, um grande atleta, um grande empresário, um grande profissional. E eu vou dizer uma coisa para você, e se isso entrar dentro de você, se esse entendimento entrar dentro de você, muda tudo na tua vida. O ápice da vida de um homem não é se ele se torna um grande profissional. O maior ápice da sua vida é quando você se torna filho de Deus. Esse é o maior ápice da sua vida. Nada é maior do que isso. Porque o que pode ser maior do que se tornar filho do Criador do universo, do dono de tudo quanto há nos céus e na terra? O que existe maior do que isso? O que pode ser maior do que isso? Então, não é porque você se tornou... Ô bispo, se eu me tornasse um atleta, se eu tivesse me tornado um atleta, se eu tivesse me tornado um empresário bilionário, não seria glorioso isso? Talvez sim, talvez seria a sua condenação. Mas o ápice da vida de um homem é quando ele se torna filho. Nem todos são filhos. Então, eu não ia ler isso para você não, mas eu vou ler agora. Porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Pois vocês receberam um Espírito, vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem. Receberam o Espírito que os torna filhos. Diga comigo, receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, diga, Abba Pai, meu Pai. O próprio Espírito testemunha ao Espírito que somos filhos de Deus. Agora, leia isso em voz alta comigo. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus. E, olha como isso é forte, co-herdeiros com Cristo. O que é de Cristo é nosso. Tem algo maior do que isso? Sim ou não? Então a grande preocupação deveria ser, eu preciso me tornar um filho. Essa deveria ser a grande preocupação, eu preciso me tornar um filho legítimo. Porque não tem nada maior do que isso. Eu estava dizendo ontem, eu li uma frase linda, né? Que diz do Billy Graham, que é considerado o maior pregador do século, o grande homem de Deus que foi conselheiro de quase todos os presidentes norte-americanos, aí de boa parte deles, e pela popularidade dele no mundo todo. Então, alguém disse para ele, disse assim, chegou a ele e disse, por que o senhor não se candidata à presidência? Ele disse, você quer me rebaixar? Quer dizer, eu já sou mais do que isso, você quer fazer retroceder? Quer dizer, eu sou um embaixador do Senhor, eu sou um filho de Deus, estou aqui com uma missão, e se você quer me rebaixar da minha posição? Então, olha que coisa incrível, quando uma pessoa sabe quem ela é em Cristo, e nós precisamos entender isso, porque Deus fez tudo para a sua glória. Se não fosse a glória de Deus, nada haveria. Nem eu e você.
E aí a gente pergunta, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a essência de sua natureza, é o peso da sua importância. A glória de Deus é o brilho do seu esplendor, a demonstração de seu poder, o ambiente da sua presença. A glória de Deus é a expressão da sua bondade e todas as outras qualidades internas e externas dele e tudo que nós vemos aí fora, né? Então, a glória de Deus, nós precisamos olhar isso, e eu vou fazer uma leitura para você. Quem sabe, quem já leu alguma coisa sobre a glória e a grandeza da Nova Jerusalém? Alguém sabe as medidas da Nova Jerusalém? Você não sabe para onde você vai? Deus amado, você não sabe o tamanho da sua nova cidade? A cidade era quadrangular, do comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com uma vara, diga comigo, tinha 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram iguais ao comprimento. 2.200 quilômetros, 2.200 quilômetros, 2.200 quilômetros, 2.200 quilômetros, 2.200 quilômetros. Olha que coisa incrível. Mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito, diga comigo, de jaspe. A cidade era de ouro puro, semelhante a um vidro puro. Um ouro que nós não conhecemos aqui. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda a sorte de pedras, os fundamentos, de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o 11º com jacinto, o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. Diga comigo, a cidade não precisa de sol, nem de lua, para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Quem quer ir para lá? Quem quer ir para lá? Meu Deus do céu. Se tudo o que a Bíblia disse se cumpriu, está se cumprindo, como não vai se cumprir isso aqui? Se todas as coisas que existem os seus questionamentos já estão comprovados pela ciência, como é que não vai acontecer isso aqui? E aí, todo esse barulho, toda essa sedução é para tirar o foco disso aqui. Para tirar totalmente o foco. Eu fico pensando, né? Eu estava dizendo, essas pessoas que estão trabalhando para
querem destruir a família. Olha que coisa louca. Por quê? Porque eles estão se autodestruindo. Como é que vai ser o fim dessas pessoas? Onde elas vão terminar? Quem vai cuidar delas no final? Vai dar trabalho para gente de bem ainda. São pessoas que vão dar trabalho para gente de bem. Porque são cegos, ignorantes. Porque o que é a sociedade sem a família sagrada? Vamos lá. A glória de Deus é a expressão de sua bondade e todas as qualidades inerentes, né? Aí a gente pergunta assim: onde está a glória de Deus? Basta olhar à sua volta. Olha à sua volta. Porque quando a gente não tem visão espiritual, você olha tudo com muita naturalidade. Mas como nós podemos olhar tudo com naturalidade? É só você olhar a partir de nós, da nossa criação. Que coisa incrível. O nascimento de uma vida. O funcionamento do corpo humano. A glória que há. Que coisa incrível. Tudo que nós olhamos lá fora. Por isso que a Bíblia diz, né? Romanos diz que só de você ver todas as coisas criadas, você já é indesculpável. Indesculpável. Já parou para pensar? Eu não acredito em Deus. Quem fez isso aqui, quem fez isso aqui, quem fez isso aqui, quem fez isso aqui? Não, você não tem desculpa. Acabou. Você não tem desculpa. Porque é simples você observar. E todos os sábios sabem que o funcionamento do próprio universo foi criado por um ser muito inteligente. Porque senão não funcionaria como funciona. Foi criado com um propósito. Todo ser pensante, cabeça pensante, sabe disso. Toda cabeça pensante. Porque se não tivesse tudo organizadinho, qualquer coisa fora do lugar, haveria a destruição da terra. Se o sol se aproximar um pouco mais, mata. Se a lua se aproximar, mata. Se cair uma estrela, mata. Se o oceano avançar, mata. Tudo funciona perfeitamente. Não é verdade? Já viu um filme que tem, acho que chama Moonfall, na Netflix? Não, Moonfall, já viu? É a aproximação da Terra, da Lua da Terra. Que devastação que ela faz. Se ela se aproximasse da Terra, que devastação. Já destruiria tudo. Só com a aproximação da Lua. Não vou falar do Sol. Do Sol faria igual. Eu já fui mais criativo. Eu já peguei lupa e botava ela no sol, ia nas formiguinhas e fazia assim, ó. Virava tudo churrasquinho. Já viu ou não? Quem já fez isso? Olha o tanto de gente. Quem já fez? Deixa eu ver. Vocês são mal, hein? Mas é por isso que por isso que nós nos convertemos. Então, você coloca a lupa assim, procura as formiguinhas, vai cozinhando tudo, vai queimando tudo. Deus tem o controle de todas as coisas. Tudo que nós olhamos, a menor forma de vida, aquela microscópica, a Via Láctea, o pôr do sol, as estrelas, as tempestades, tudo que nós olhamos, a estação do ano, tudo, a criação, tudo revela a glória do Senhor. Nos mínimos detalhes. A natureza. Nós aprendemos que Deus é poderoso, aprecia a variedade, ama a beleza, é organizado, sabe, criativo. A Bíblia diz que os céus declaram a glória do Senhor. Vamos ler isso no Salmo 19.
Os céus declaram a glória de Deus. Diga comigo, os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Firmamento é a terra. Um dia fala disso a outro dia. Cada dia revela a glória do Senhor. Uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve sua voz. Mas a sua voz passa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Tudo fala e tudo louva a Deus. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e lança em sua carreira com alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Quer dizer, ele nasce de um lado, desce, pousa do outro, né? Nada escapa o seu calor. A lei do Senhor é perfeita. Diga comigo, a lei do Senhor é perfeita. E revigora a alma. Não adianta a criatura querer questionar isso. A lei do Senhor é perfeita. E revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Vou ler esse versículo de novo. Vem cá, leia comigo. Diga, os preceitos do Senhor são justos. Quer dizer, se você seguir, dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos, nos faz enxergar. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel. Ontem a bispa usou um termo aqui na mensagem para as crianças. Ela disse assim: use o ouro, mas não toque na glória. Diga essa palavra, use o ouro, mas não toque na glória. Que a glória é dele. Nunca toque na glória. Nunca toque na glória. Você pode frutar do ouro, mas não toca na glória. E é o que nós estamos falando, sobre a glória de Deus. São mais desejáveis o 10 do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, que as gotas do favo. Por elas, o teu servo é advertido. Então, quem não gosta, das ordenanças do Senhor, quem não gosta dos mandamentos do Senhor, então, olha a diferença do sábio, O salmista dizendo, por elas teu servo é advertido. A grande recompensa, diga comigo, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Quem pode? Tem gente que vive errando, falando que está certo. Todo mundo tem razão agora. Quem pode? Pedofilia já não é mais um erro grave. Abusar, violentar, roubar, já não é mais um erro grave. Tudo tem sua justificativa, não tem mais problema. Não é verdade? Sim ou não? Você viu que está caminhando para esse lado. Então, um pedófilo é uma vítima também. Não tem problema nenhum. Ele pode abusar de uma criança. E está tudo bem.
Que sociedade é essa, gente? Que sociedade é essa? Que doença é essa? Então você pode agora fazer pequenos furtos, que isso é justificado. Se for para comer, não tem problema. Que loucura é essa? É como disse ainda essa semana, e mostrei aqui, né? É igual a história da droga, né? Todo aquele que teve problema com drogas, sabe que ninguém começou já no crack. Começou no cigarrinho de maconha. Não é verdade? Paz e amor não tem problema nenhum. Só para relaxar. Só para relaxar. Quem tem um problema de alcoolismo na família, sabe que ninguém começou tomando uma caixa. Ou começou? Quem já teve problema de alcoolismo em casa? Você sabe quanta dor, quanta devastação. E começou tomando um copinho. Aliás, começou com um golinho. Do golinho, um copinho. Do copinho, 2 copinhos. E aí, foi tomando proporções. É daí que vem a devastação. Então, quem pode discernir os próprios erros? Se não tiver a lei do Senhor, se não tiver os mandamentos do Senhor, nós nos perdemos. Para nos guiar, nós nos perdemos nessa caminhada. Porque literalmente nós estamos vivendo um tempo que o errado tem se tornado o certo, e o certo é radical demais. E o pior é o seguinte, firma os pés. Ontem eu olhava aquela quantidade de gente, eu tive vontade de chorar aqui. De ver aquela pureza, aquela coisa mais linda aqui, louvando ao Senhor. Eu pensei, Jesus, guarda, meu Pai, porque quem joga malícia na cabeça deles são os adultos. Os adultos que deformam. Tem uma inocência, uma pureza linda, linda, linda. São puros, são inocentes. São um livro em branco para ser escrito. E aí, gente deformada tira, endemoniada tira a pureza. Deforma. Absolve-me, diga comigo, quem pode discernir os próprios erros? Olha o que o salmista diz, absolve-me dos que desconheço. Quer dizer, se eu estou praticando algo errado que eu desconheço, tem misericórdia de mim, me absolve desses. Tem misericórdia de mim, me absolve desses. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Olha que lindo. Guarda dos pecados intencionais. Aquele que você realmente tem intenção de fazer. Ou, tem misericórdia, Senhor, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de tão grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis. Diga comigo, que as palavras da minha boca. Então, espera aí. Minhas palavras podem me condenar? Pode, suas palavras te condenam. Cuidado com as palavras que vai sair da sua boca. E a meditação do seu coração? Sejam agradáveis. Eu medito em quê? O que está passando lá no meu coração? Que tipo de meditação está dentro de mim? Quando fala coração, é mente e coração ligado. O que está passando dentro de mim? Por isso, cuidado com o que está passando dentro de você. Porque tudo começa aí. Tudo começa na mente. Se você não combate, é aí. Senhor, minha rocha, meu resgatador. Ao longo da história, Deus tem revelado sua glória a pessoas em diferentes ambientes. Ele revelou a sua glória no jardim do Éden,
Ali nós vemos a glória do Senhor já desde a criação. Moisés pediu para ver a glória do Senhor. E o Senhor, você sabe que o homem, essa estrutura, por que nós vamos receber um corpo glorioso? Porque esse corpo não suporta. Sabia disso ou não? Esse corpo não tem estrutura para suportar a glória de Deus. Então, quando Moisés pediu a Deus para ver a glória dele, o Senhor falou: fique na fenda. Eu vou deixar você ver um pedacinho. Quando eu passar, você olha. Então, quando o Senhor passou, ele correu e olhou as costas. Porque se ele olhasse a face do Senhor, o físico humano não tem estrutura para isso. Tamanha a sua glória. Então ele viu um pedacinho dela. Deixa ali, por favor. No tabernáculo, o templo, a glória do Senhor baixava ali. E só o sacerdote tinha acesso, no templo também. Você já viu a inauguração do templo de Salomão? Crônicas 6 fala sobre isso, Crônicas 7 fala sobre isso. Ninguém parava em pé. Ninguém suportava a glória do Senhor, ninguém ficava em pé. Foi caindo todo mundo, porque a glória, isso um pedacinho da glória do Senhor. Lá em Crônicas 7 que você vai ler sobre isso. Ia desmoronando todo mundo, ninguém tinha força para ficar em pé. Por meio de Jesus e por intermédio da igreja, a glória de Deus se manifesta. Então, ele foi descrito como fogo consumidor, nuvem, trovão, fumaça, uma luz brilhante no céu. A glória de Deus fornece toda a luz necessária. Vamos aqui para Apocalipse, que eu li com você agora há pouco. Diga comigo: a cidade não precisa de sol, nem a lua para iluminarem. Diga comigo em voz alta: pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é o seu candelabro. Olha, deixa eu dizer uma coisa muito séria a vocês. Preste atenção no que eu vou dizer, que isso aqui é muito sério. Quem conheceu a glória do Senhor, como você pode ficar calado e não falar às pessoas sobre isso? Já parou para pensar quantas pessoas vão para o inferno porque muitos não têm coragem de falar disso? Dessa coisa incrível. A lua, a cidade não precisa de sol, nem a lua brilham sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão na luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão dia e noite, pois ali não haverá noite. Diga comigo: não haverá noite. Quer dizer, não tem trevas, não tem noite, não tem escuridão. A glória e a honra das nações serão trazidas. Nela jamais entrarão algo impuro. Diga comigo em voz alta, por favor: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso é para tirar esse discurso que muitos, que já entrou dentro de igrejas. Deus é amor, a super graça, que nós estamos no tempo da graça, então Deus é amor, tudo pode. Pode não. Cristo veio justamente para trazer uma nova natureza, o novo nascimento. Eu não entendo um novo nascimento que nada muda. É verdade ou não é? Nasceu, é novo nascimento. Nascer, você já nasceu uma vez. Agora tem que nascer de novo, o nascimento espiritual, com novo caráter de Deus, natureza de Deus.
personalidade de Deus através do seu Espírito. Para isso Ele nos deu o seu Espírito. Então, a glória de Deus ela é mais conhecida através de Jesus. Ele é a luz do mundo, esclarece a natureza de Deus. Vamos lá. João 1,14 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne. Diga comigo, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, olha que coisa incrível. Como é que nós sabemos o que é a palavra? Através de Jesus. Ele é a palavra encarnada. Estou sendo claro aqui? Sim ou não, gente? Diga, ele é a palavra. Eu não sei, eu não consigo entender. Olha para ele, olha para o comportamento dele, olha para o que ele fez, olha pelos passos, olha a atitude, olha o caráter que estava dentro dele, olha a santidade que estava dentro dele, olha a fé que estava dentro dele, olha a postura que estava nele. Você já sabe. Todo mundo, se fizesse essa pergunta, o que Jesus faria no meu lugar, já teria uma resposta para o que fazer ou não fazer. E viver para a glória do Senhor é manter a sua carne sob sujeição. Eu tenho a responsabilidade de glorificar o Senhor. Tem gente que diz assim, eu falo que isso é a maior desgraça da vida de alguém. Essa é a tragédia da vida de alguém. Não tenho que dar satisfação para ninguém. Esse é um azar teu, porque devia ter. Toda pessoa que faz isso, ela é devastada, é destruída. Não dou satisfação para ninguém, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Parabéns para você, se prepare para as consequências. Porque a melhor coisa que existe é você ter gente para você dar satisfação. Eu tenho satisfação a dar à minha esposa, eu tenho satisfação a dar aos meus filhos, eu tenho satisfação a dar aos meus irmãos, eu tenho satisfação a dar à minha igreja. Graças a Deus que eu tenho satisfação e eu tenho responsabilidade, tenho que viver com responsabilidade, porque eu tenho pessoas a dar satisfação. Quem não deve dar satisfação a ninguém, vive com a vida devastada. É os indisciplinados. Indisciplinado não é filho, é bastardo. Toda pessoa que diz isso, ele devasta a vida. Que ele começa uma vida, ele seguindo os seus próprios caminhos. E o homem, meu Jesus, é uma oração que todo mundo deveria fazer. Tem misericórdia de mim, não me entregue a mim mesmo. Tem coragem de fazer? Diga, Senhor, tem misericórdia de mim, não me entregue a mim mesmo. Sabe por quê? Quantas besteiras você já fez na vida, quantas escolhas você já fez, um pouquinho que Deus deixou você caminhar sozinho. Muitos de vocês se enfiaram num fundo de poço que só Deus para tirar vocês de lá. Só a misericórdia dele. Se Deus nos entregar as nossas próprias vontades, nós estamos mortos. Nós vamos nos autodestruir. Nós aprendemos, não há nada que nós possamos agregar à glória de Deus, assim como seria impossível aumentar o brilho do sol. Agora, nós somos instruídos a reconhecer sua glória, honrar sua glória, declarar sua glória, louvar a sua glória, refletir a sua glória e viver para a sua glória. E se não vivemos para isso, tem uma frase bastante pesada. Se uma pessoa não vive para servir, ela não serve para viver. E não vai. Nós vivemos um tempo, eu particularmente não devia, mas eu estou assustado. Nos últimos dias eu vi coisas que eu estou assustado.
Eu fico pensando que Bíblia que as pessoas leem. Realmente. Inclusive lideranças. Que Bíblia que elas leem? De onde elas tiraram? Mas a questão é que já não leem mais. Já vão cedendo à pressão. E que Deus nos guarde, porque que nós possamos viver pelo excesso do que pela falta. Se tem coisas que eu estou praticando como excesso, tenho certeza que quando eu chegar lá, Deus não vai dizer assim, você não vai entrar aqui porque você excedeu. Mas eu posso chegar lá e ele dizer, você não entra, porque faltou. Fosse pesado na balança e fosse achado em falta. Nós já temos um modelo. Como é que nós vamos alterar esse modelo? O modelo é Cristo. Ele já veio, ele já caminhou aqui, ele já andou aqui. Ele foi perseguido aqui por aquilo que por vir cumprir com o propósito dele. Ele foi morto pelos religiosos que não concordaram com ele. Porque foram os religiosos que mataram Cristo. Então, nós seríamos perseguidos também. O resistir, a nossa resistência, traz perseguição. Porque agora tudo é radical demais, né? Tudo é radical. Tem os endemoniados, que o diabo já tomou o corpo deles, então eles corroboram para isso, então a Bíblia tem que ser atualizada, ou o homem tem que ser atualizado, ou a Bíblia que tem que ser atualizada? Senão, não precisa de Bíblia, vive do jeito que você quer. Faz a tua, escreve ela. Não precisa alterar a Bíblia, faz uma para você. Não é verdade? Não precisa briga, faz uma que você siga. Não é? Não tem gente que diz que quer atualizar a Bíblia? Não precisa, deixa essa Bíblia aí para quem crê nela e faz a tua. É simples desse jeito. E segue a tua Bíblia. O Evangelho segundo, põe teu nome. Não é verdade? Não pode ser assim? Não tem briga mais. Eu vou seguir essa Bíblia. Agora, quem quer ter a sua própria Bíblia, vai lá. O Evangelho segundo. Estava falando, eu vi essa semana aí, assustador, gente. Eu vi a marcha dos satanistas que mandaram esse negócio para mim. Os caras não têm vergonha. Saíram fazendo uma marcha na rua e gritando, rei, 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 Satanás é o nosso rei. Gritando na rua. E dizendo, citando o nome de lideranças evangélicas, dizendo que esses líderes têm que morrer. Já parou para pensar? Aí um governo, porque eles apoiando o governo, um governo desse entra, é o Jesus amado. Dizendo aí, na marcha, além de dizer dos pastores que tem que morrer, então, eles gritam, Jesus vai tomar no... Eu olhei para aquilo e falei, Jesus, me dê teu coração. Porque um dia de Jesus eu tinha feito assim, ou senão eu tinha pegado minha lupa de novo. Vai essa formiguinha, essa formiguinha, essa formiguinha, tudo virando churrasquinho. Que é o que Jesus podia fazer. Com a grandeza e o poder dele, você vê a misericórdia dele? Ele não podia pegar só a lupinha dele lá e fazer assim, só ia fazer aquele barulhinho de... Isso. É isso aí.
fazendo, dá aquela tostadinha. Não é? Era só. Ele fez isso com Sodoma. Ele fez isso com Sodoma. Tira o justo daí e corre, porque não olha para trás. E mandou fogo. Consumiu. Então, o amor dele é imensurável, gente. É imensurável. É inexplicável. Você vê o quanto muitos cristãos, o que cristão não tem coragem de uma coisa tão linda, nobre, que é o maior acontecimento que já aconteceu na terra, cristão se acovado, o cara está gritando na rua com uma multidão, e pior que tinha uma multidão de satanistas seguindo ele, fazendo a marcha. Vamos lá, Apocalipse 4:11, diz assim, Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber, diga comigo, glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas por Tua vontade, elas foram criadas e existem. Em todo o universo, somente duas coisas falham em glorificar a Deus: os anjos caídos e seus instrumentos, que são os demônios e os endemoniados, e o ser humano, as pessoas. O resto tudo glorifica a Deus. Nós já falamos sobre isso. Nós que fomos feitos à sua imagem e semelhança, não glorificamos Ele. O resto tudo glorifica. Tudo. A natureza, os animais, tudo glorifica a Deus. Lembra o dia que eu coloquei aquele vídeo que o camarada fez um trabalho incrível, que foi montando tudo a partir das estrelas do universo, os animais, e foi mostrando as baleias, louvando, e pegando na Bíblia, pegando todas as referências e louvando. Quem lembra desse vídeo? Lindo. Então, todo pecado basicamente consiste na incapacidade de dar glória a Deus. Ou seja, amando qualquer outra coisa mais do que a Deus. É isso que é o pecado. A pessoa ama mais a si, mais ao pecado do que o próprio Deus. É recusar-se dar glória a Deus. Isso, você sabia que isso é rebelião e arrogância? Quando a pessoa não glorifica a Deus, não dá glória a Deus, esse foi o pecado que causou a queda de Satanás, bem como a nossa hoje. Não dar glória a Deus, o orgulho, isso é que derruba o homem. De formas diferentes, todos já vivemos para a nossa própria glória, e não a de Deus. Aonde isso nos levou? Quando você viveu sem Cristo, aonde isso te levou? Tem boas recordações? Sim ou não? Você sabe aonde você se levou, né? Por isso que é o que eu disse aqui: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, não me entregue aos meus próprios desejos, vontade, mentalidade. Então, muito só trouxe dor e frustração para a vida. Só escolhas erradas. Só fizeram escolhas erradas. Tem gente que fala assim: mas você acha que eu queria errar? Esse é o problema, é a falta de Deus. Você vai errar. Mas acha que eu queria fazer isso? Mas toda vez que você fizer isso, você vai errar. Todas as vezes. E aí só Ele para te tirar de lá. Você não vai conseguir sair sozinho. Somente Ele para te tirar do fundo de poço que você se enfia.
Nenhum de nós tem dado a Deus toda a glória que Ele merece. Esse é o pior pecado. Eu preciso parar e pensar assim, eu tenho glorificado a Deus? A minha vida tem glorificado a Deus? Eu tenho vivido para a glória do Senhor? É uma pergunta. O quanto eu tenho glorificado a Deus? E esse é o maior engano que nós podemos cometer, né? Achar que não. Viver para a glória dele é a maior realização que nós podemos alcançar em nossa vida. Isaías 43, 7. Todo que é chamado pelo nome do Senhor, a quem criei, diga comigo, a quem criei, para a minha glória, a quem formei e fiz. Ele o criou para a glória dele. Ele o formou, ele o fez. Esse deve ser o objetivo da nossa vida, glorificar. E como nós podemos glorificar a Deus? João 17 diz assim: eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Olha que lindo. Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito na terra. Nós honramos a Deus da mesma forma, cumprindo com o nosso propósito. Qualquer coisa na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Por isso que nós precisamos cumprir com o nosso propósito. Nós podemos ver a glória de Deus em um ser humano, em plenitude de vida. Nós damos a glória a Deus ao adorá-lo, e a adoração é entrega sacrificial. Você sabe por que a Bíblia fala que nós nos entregamos como sacrifício vivo? Só um sacrifício vivo pode pular fora do altar. Sacrifício morto não. Você é um sacrifício vivo, você pode pular fora e não ser um sacrifício. Você escolhe. Antigamente o animal era morto lá, não tinha o que fazer. Hoje você se oferece. Ou não. O sacrifício vivo, ele pode sair fora do sacrifício, ele pode pular fora do altar. Então, adorar a Deus é o nosso primeiro dever. E nós o adoramos ao reverenciá-lo, ao cultuá-lo. Ele quer que a nossa adoração seja uma escolha de vida, um estilo de vida. Adorar a Deus é um estilo de vida. Eu fico pensando, todos os dias eu falo, Senhor, nos ajude a nos manter focados. Porque com uma distração, um momento de distração, muitos vão perder o que eu li. Vão perder a entrada nessa cidade santa. Porque estão mais focados nessa vida do que em cumprir com o seu propósito. Parece que a única coisa que o nosso tempo nessa terra é como se fosse definitivo. É a única vida que temos. Não, esse aqui é o portal, é a preparação para entrar nessa cidade que você leu comigo. E muitos vão perder isso, justamente por colocar o foco. Eu falo todos os dias, Senhor, nos ajude a não nos distrair. Não nos distrair, não perder isso de vista, porque é muito fácil você se distrair e perder o foco. E de repente, por besteira, perder a salvação. Deus deseja que a nossa adoração seja motivada por amor, ação de graças, alegria, e não imposta. Isso é uma entrega nossa, não é uma obrigação. Nós vivemos, para adorar a Deus, e isso é um privilégio para nós. O privilégio é do adorador, sabia?
O privilégio é do adorador. Esse é um privilégio que nós temos, poder adorá-lo, poder estar na presença dele. E muitos não entendem isso, né? Adorar é muito mais do que louvar, cantar, orar a Deus. É um estilo de vida que compreende reverenciar a Deus, amá-lo e nos doar para sermos usados em seus propósitos. É muito mais do que simplesmente um momento de louvor ou adoração. É fazer a sua vontade durante toda a nossa existência. É viver para isso. É aquela pergunta que eu fiz essa semana. Muitos de vocês eu já não vou encontrar aqui o ano que vem. Lamentavelmente. Ô bispo, o senhor está profetizando? Não, essa é a realidade. Assim como muitos já não são daqui há muito tempo. Por isso que a Bíblia diz uma coisa muito séria. Eu vou falar uma coisa seríssima para você. Você sabia que a Bíblia diz, Jesus disse, que quando você lança a mão ao arado e olha para trás, você não está apto para o reino? Olha, simplesmente olha. Não precisa voltar não. Porque quem olha para trás, não quer dizer que a pessoa fala assim, não, mas eu não voltei. Não, mas no coração voltou. A questão é o coração. No coração tem... na trajetória do deserto, a terra prometida, muitos nunca voltaram para o Egito. Mas a Bíblia diz que no coração eles voltaram. Por isso eles nunca chegaram à terra prometida. Então nós não podemos... olha, o Senhor diz, né, Jesus disse, olha a mulher de Ló. O que a mulher de Ló só olhou? Quando ela olhou, ela morreu. Ela foi transformada numa estátua de sal. Por olhar para trás. Então... olha como é sério, por isso que nós só tem um lugar. Paulo diz, prossigo para o alvo. Uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que passaram, e prossigo para o alvo. Romanos 6 diz assim, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que, diga comigo, nós... os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Por isso que não existe hipergraça. Não existe. O Espírito é justamente para não viver nele. O Espírito é dado a nós para que nós possamos romper, vencer a carne, para fazermos a vontade de Deus. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós, leia aí por favor, vivamos uma vida nova. É vida nova, não é a mesma. É uma nova vida. Dessa forma, fomos ungidos a Ele na semelhança de sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso, diga comigo, velho homem, foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído. E não mais sejamos escravos do pecado, porque quem vive no pecado é escravo dele. Pois quem morreu e foi justificado do pecado? Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado. Diga comigo, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês.
fazendo que obedeça a seus desejos. Quer dizer, não permitam, é possível? Não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeça aos seus desejos. Não obedeçam os membros do corpo de vocês ao pecado. Não ofereçam, melhor dizendo, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Nós damos a glória a Deus no nosso corpo, ao amar, ao perdoar as pessoas. Romanos 15:7 diz assim: portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Quer dizer, maturidade espiritual é nos tornar como Jesus na forma de pensar, sentir e agir. Quanto mais você desenvolve o caráter cristão, mais você dará a glória a Deus. Coríntios diz assim: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Diga comigo, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante. Diga comigo, essa glória vai ficando cada vez mais brilhante. Ela não brilha de uma hora para outra, nós estamos num processo de evolução. Vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Filipenses 1 diz: a vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e o louvor de Deus. Forte, né? Nós damos a glória a Deus servindo as outras pessoas com os nossos dons, damos a glória a Deus falando dele às outras pessoas. É exatamente isso que eu falei. Quem conheceu a glória, quem conheceu a salvação, quem conhece já o paraíso, querido, nós temos que falar, nós temos que levar o maior número de pessoas conosco para lá. Coríntios 4,15 diz assim: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Qual é o objetivo da vida? Nós precisamos fazer essa pergunta, né? Onde está o meu foco? Onde está o seu foco? Qual a vida que você deseja viver? Volta o que eu te disse no começo dessa reunião. O ápice da sua vida é se tornar filho. Porque por maior glória que você tem aqui, ela vai acabar. Mas um filho não. Um filho vai herdar. Quando nós paramos para pensar que nós somos co-herdeiros com Cristo, o que Cristo herda, nós herdamos, isso é glorioso demais. Isso é poderoso demais. Tudo que Ele herdou, nós vamos herdar com Ele. Quer dizer, nós herdamos juntamente com, a partir do momento que nós nos tornamos filhos. Isso não tem nada maior do que isso. Isso é o ápice da vida. É o auge. O resto é tudo inferior. Por isso que nós precisamos ter isso como foco e viver uma vida que glorifique a Deus. Tudo que você fizer, você faz para glorificar a Deus, para exaltá-lo. E a glória, automaticamente, o que Jesus fala em Lucas 17? Ele glorificou o Pai e foi glorificado. O Pai o glorificou. Ele honrou o Pai e o Pai o honrou. Quando você honra a Deus, você é honrado por Deus. Quando você glorifica a Deus, você é glorificado por Deus. É justamente uma vida que não glorifica que torna a nossa vida uma vida pequena, uma vida medíocre. Amém? Fique em pé, por gentileza.
Feche os seus olhos. Querido, viver a sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança radical no estilo de vida. Em suas prioridades, em suas renúncias. João 12:25 diz: quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Isso é lindo. Este é o momento de definir essas questões. Para quem você irá viver? Para si mesmo ou para Deus? Você viu que o universo está glorificando a Deus o tempo todo. Você sai ali fora, você vai ouvir uma quantidade de pássaros enorme, louvando e adorando a Deus. O homem é um dos que mais falham nisso. 2 Pedro diz: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Ele te chamou para isso, para ser parte disso. Neste momento, Deus o está convidando a viver para a sua glória, cumprindo os propósitos que Ele estabeleceu para você. Está te chamando para isso, está te convidando para isso. Essa é realmente a única forma de viver. Nós já falamos sobre isso, que o resto é apenas existir. E vale repetir isso. A verdadeira vida começa quando você se compromete completamente com Jesus Cristo. João diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Eu li, meu Deus, quando a gente olha isso, uma cidade com 2.200 quilômetros de comprimento, de largura, de altura. Uma cidade que todos os seus fundamentos são de pedras preciosas, as ruas de ouro puro, 12 portas de pérola. Uma cidade que não precisa de sol, não precisa de lua, porque a glória do Senhor ilumina, clareia com uma luz muito maior do que a do sol, muito mais. É uma claridade que nós não conhecemos. Nós conhecemos a luz do sol. A luz da glória do Senhor é maior do que a luz do sol. É mais poderosa do que a luz do sol. Nós sabemos que essa cidade, a Nova Jerusalém, ela vai descer sobre a terra. E vai ter aqueles que vão morar ali e governar com Cristo. Herdar. Por isso que a Bíblia fala sem cessar.
que os justos herdarão a terra, os justos herdarão a terra, os justos ninguém pode comprar a terra, mas vai herdar. Se você ler na Bíblia a quantidade de vezes, só no Salmo 37, a quantidade de vezes que fala que o justo vai herdar a terra, é incrível. E todas as vezes que Jesus falava, olha que coisa incrível, Jesus não dizia eu vou para o céu, ele falava eu vou para o Pai, eu estou indo para o Pai. Que coisa incrível. Eu estou indo para o Pai. Nós temos um Pai. Um Pai, meu Deus. Um Pai poderoso, amoroso. Um Pai que tem propósitos incríveis conosco. A Ele seja a glória. Coloca isso dentro de você. A Ele seja a glória. Pois dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Diga, pois dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Diga a Ele, seja a glória, para sempre. Amém. Fala com Deus. Eu quero viver uma vida para a Tua glória, Senhor. Eu quero viver uma vida que Te glorifica. Eu quero, Senhor. Eu não quero me perder nessa caminhada. Muitos têm se perdido nessa jornada. Muitos têm se perdido nessa caminhada. Não troque nada por isso. Às vezes a gente olha, escuta tudo isso, fala assim, meu Deus, mas isso parece surreal, parece nem real. Mas é. Tanto que ele diz que tudo isso será, a volta do Senhor será como nos dias de Noé. Como nos dias de Noé. As pessoas compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento. Quer dizer, negociavam, trabalhavam, estava correndo na agitação, até que chegou o momento. Foi a conta de Noé entrar para dentro da arca e Deus fechar a porta para fora, por fora. Sabe que Deus trancou por fora, né? Deus trancou para que não fosse aberta mais. Essa porta está aberta para nós. A porta é Jesus. Porta da salvação. Passa por essa porta. Viva para a glória do Senhor. Viva uma vida que glorifica o Senhor. Viva uma vida que honra a Ele, que Ele olha para você e diz, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Foste fiel nas lutas, nas guerras, nas adversidades, nas perseguições. Você foi fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Entra no gozo do seu Senhor. Viva para a glória dEle. E diga ao Espírito Santo, eu preciso do Senhor para isso, Espírito Santo. Me dê entendimento disto tudo, porque eu quero viver para a glória do Senhor. Eu quero viver uma vida que glorifica o Senhor. Eu não quero perder isso, Senhor. Eu não quero perder isso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Coloca isso no nosso coração, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor colocou o desejo da eternidade em nossos corações. Nós ansiamos, Senhor,
Ele nos ensina a te amar a cada dia mais. Diga ao Espírito Santo: me ensina, Espírito Santo, a amar o meu Senhor a cada dia mais. Me ensina a amar o Senhor a cada dia mais. Me ensina a amar o meu Senhor a cada dia mais. Eu quero amá-lo. Eu quero crescer em amor. Me ensina, Espírito Santo. Eu quero amar o meu Senhor a cada dia mais. Eu quero crescer em amor. Eu quero viver uma vida que glorifica o Senhor. Aleluia. Eu quero que a minha vida te glorifique, que a minha casa te glorifique, que a minha família te glorifique, que a minha empresa glorifique ao Senhor, que os meus negócios glorifiquem ao Senhor, que tudo seja para a tua glória. Tem uma glória maior do que essa terrena preparada para você. Tem uma glória muito maior do que essa terrena, viu? Não se iluda com coisas tão pequenas, uma vez que tem uma glória muito maior preparada. Aleluia. Eu quero essa glória, Senhor. Eu quero essa glória, Senhor. Eu quero. A tua igreja quer, Senhor. Nós almejamos, Senhor. Coloque em nossos corações. Coloque em nossos corações, Senhor. Aleluia. Não. Aleluia. Aconteça o que acontecer, não se afaste. Aconteça o que acontecer, mantenha-se firme. Está chegando a hora. Está chegando o momento. Está chegando. Aleluia. Nos dê um coração santo, Senhor. Nos dê uma mente santa. Nos dê uma mentalidade voltada para o Espírito. Que o Espírito Santo nos conduza na direção certa. Conduza-nos ao Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Diga ao Espírito Santo: não me deixe perder a minha salvação, Espírito Santo. Diga isso a Ele: não me deixe perder a minha salvação, Espírito Santo. Salva a minha casa. Salva a minha família, Espírito Santo. Salva a minha casa. Salva, Senhor, nossa casa. Salva nossa família. Nos ajude, meu Pai, a falar do Teu amor, da Tua grandeza, Senhor, a ganhar o maior número de almas. Falar, meu Pai, nós não podemos ocultar o paraíso, a cidade santa. Nós não podemos ocultar das pessoas. Nos dê condições de falar cada vez mais. Aleluia. Aleluia. Não nos deixe perder a salvação. Diga isso a Ele: não me deixe perder minha salvação, Espírito Santo. Não me deixe perder minha salvação. Não me deixe perder minha salvação. Não me deixe. Não me entregue às minhas próprias vontades, desejos, pensamentos, sentimentos. Não me entregue. Não me entregue, Senhor. Aleluia. Peça ao Espírito Santo. Eu quero a certeza da minha salvação. Eu quero a certeza que eu estou na direção certa, Espírito Santo. Limpa a nossa consciência. Limpa, Senhor.
Abençoa a tua igreja. Fortalece a tua igreja, Senhor. Aleluia. O Senhor é santo, 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 santo. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Diga a Ele: Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana. Aleluia. Sabe o que você está cantando? Sabe o que você está cantando? Você está dizendo: ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Ó, vem. Aleluia. Aleluia. Receba, Senhor. Nós te adoramos. O Senhor é santo, santo, santo. Ele é. Santo, santo, Ele é. santo. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Queridos, com seus olhos fechados, mantenha-se firme. Ele diz em Apocalipse 22:12: eis que eu venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, quer dizer, está de vestes limpas. Assim tem o direito da árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Você vai passar por essa porta de pérola. Que lindo. Diga: eu vou passar por uma dessas portas de pérola. Veja isso. Você vai passar por uma dessas portas. São 12. Uma dessas portas de pérola. Por isso, mantenha-se firme. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Acredite na Bíblia. Acredite no que a palavra diz. Porque ela está se cumprindo. E ela vai se cumprir. Aleluia. Aleluia. Para Ele. Aleluia. A Ele. A Ele. Receba, Senhor. Receba, Senhor. Receba, meu Senhor. Receba, meu Senhor. Receba. 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 Tu és digno. Tu és digno. Nós chamamos.
Oh, aleluia. A Ele. A Ele. Tu és digno, 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 Senhor, de ser adorado, glorificado. Nós chamamos e nós vamos viver para a Tua glória, Senhor. Nós vamos viver para a Tua glória. Fortalece a Tua igreja, Senhor, nos fortalece como igreja. Coloca o Teu Espírito em nós para que nós possamos resistir. Que nós possamos nos manter firmes, Senhor. Firmes no nosso propósito. Que nós possamos cumprir. Que nós possamos Te glorificar nessa terra. Aleluia. Aleluia, aleluia. Bem forte, diga. A Ele.